exatamente quem são as duas testemunhas. Não dá, viu? Falando aqui pro pessoal do Café com Bíblia, não dá para provar. E pro pessoal aqui do YouTube também, o canal está inscrito, não dá para provar. Não tem como você ser taxativo e de forma categórica você afirmar as duas testemunhas são esses aqui. Não tem base, né? Não tem base bíblica. Então, os camaradas, Gleitos, vão orar e o céu vai se fechar. Vão orar e vai cair fogo do céu. Eles vão aí profetizar, a água do rio vai se tornar sangue. É o que está escrito ali no livro do Apocalipse, nas intermediações do capítulo 11 ali. Então, não tem como sabermos. Por quê? Quando você olha na Bíblia, quem foi que profetizou e o céu se fechou? Elias. Não choveu sobre a terra. Exato. Quem foi que pediu para cair fogo do céu e caiu? Elias. Elias disse, se eu sou homem de Deus, cai fogo do céu. Quem foi que, pelo dedo de Deus, transformou a água de um rio em sangue? Moisés. Então, usando esses dois personagens e os seus feitos como base para essa revelação, eu poderia mencionar que as duas testemunhas do Apocalipse sejam Elias e Moisés. Elias e Moisés. Por quê? Elias orou, o céu fechou. Elias orou, o céu mandou fogo. Moisés, pelo dedo de Deus, transformou a água do rio Nilo em sangue. Então, se nós usarmos aqui o que esses dois homens de Deus fizeram, comparar com o que os dois lá vão fazer, bate. Isso. Bate. Só que tem pessoas que pensam que seja Elias e Enoque, porque Enoque não morreu, Elias não morreu, e as duas testemunhas serão assassinadas pelo anticristo. Então alguém diz, pô, tem que morrer. Aí eu, o pastor Sábio, já entraria no outro debate aqui, a respeito de Moisés, porque eu não creio na morte de Moisés. Aí tem gente que crê. Ah, mas Moisés morreu em Deuteronômio 34. Eu creio mais numa morte ministerial do que numa morte física. Uma morte física. Porque lá em Mateus 17, apareceu no Monte da Transfiguração dois personagens. Moisés e Elias. Então, é claro que não faz questão, não faz aqui o debate disso aqui já daria muito pano para manga. Mas se relaciona, de certa forma. Vão me crucificar aí mais tarde por causa disso, mas assim, eu tenho que falar. Apareceu no Monte da Transfiguração, no Monte Tabor, leia na sua Bíblia, Mateus 17. Apareceu Moisés e apareceu Elias. Não foi Enoque e Elias. Apareceu Moisés e Elias. Então eu acredito que esses dois aqui sejam os personagens das testemunhas, as duas testemunhas. Ah, pastor, mas Moisés morreu, não pode vir. Quem tem que vir é Enoque, porque tem que morrer, para ter o corpo transformado. Só que, se eu creio que Moisés morreu e veio, eu dou base para o Espiritismo. Que o Espiritismo crê na doutrina de que os mortos voltam. Eu iria comentar isso. Você está me entendendo? Então é um terreno perigoso para ser aqui caminhado. Então quem acredita que Moisés não seja testemunha porque Moisés morreu, então vai ter que se desdobrar para explicar Mateus 17. Porque Mateus 17 está lá, apareceu Moisés e Elias. Se morto não pode vir, como nós cremos pelo cristianismo, raiz, que mortos não podem vir, então me explique então, por que Moisés apareceu no Monte da Transfiguração? Então, dá base para nós acreditarmos que Moisés de fato não morreu. O Deuteronômio, quem escreveu o capítulo 34 foi Josué. Então, eu prefiro acreditar que Josué esteja falando não da morte física, mas da morte de ministério. Pastor, mas está escrito que ele foi no Monte Nebo, e ali ele morreu. Morreu. E por que em Judas, versículo 9, e Judas, versículo 9 até o versículo 14, por que Satanás está procurando o corpo de Moisés até hoje? Se Satanás, ele sabe de tudo que se passa na terra, porque ele falou para Deus, no tocante a Jó, eu vim da terra, estava passeando e rodeando por ela. Se eu estou falando de uma criatura perspicaz, de grande inteligência, que dominou esse mundo, porque João falou na primeira carta, capítulo 5, verso 19, que o mundo jaz no maligno. Então, se o mundo jaz no maligno e o maligno tem conhecimento de causa, ele tentou Jesus em Mateus capítulo 4 e disse, tudo isso eu vou te dar se você prostrado me adorar. Então, tudo isso aí está sob o controle e influência dele. Então, se ele não sabe aonde está Moisés hoje, é porque Moisés não está aqui, né? Não está entre nós, meu amigo. Os seus resquícios mortais não estão nos cemitérios da terra. Por isso que eu creio firmemente e debato leitos com qualquer criatura, qualquer um, para mostrar para mim que Moisés morreu na carne. Porque se você falar comigo que Moisés morreu na carne, a gente vai se embaraçar em Mateus 17. Porque Mateus 17 fala que Moisés apareceu com Elias. E se você falar que ele morreu e voltou, tu tá crendo então que o Allan Kardec estava falando a verdade. Tu vai acreditar então que o Espiritismo é verdadeiro. Então, meu irmão, vamos ficar aqui. Eu acredito, pastor Sábio Silva, que as duas testemunhas sejam Moisés e Elias. Pastor, mas Enoque precisa morrer. Aí tu vai falar com Deus, meu irmão, para matar ele e resolver a guerra dele. Eu só sei, né? Porque vai aparecer, ele precisa morrer. Isso é fato. Como Elias precisa morrer, Moisés precisa, porque para ser arrebatado, para fazer parte da festa do céu, tem que morrer. Não tem como. Por isso que eles vão vir para morrer. Pastor, mas e Enoque? Como é que vai acontecer mesmo? Enoque tem que morrer de um jeito ou de outro. Quando que esse homem vai morrer, eu não sei. Aí lá no dia do arrebatamento a gente pergunta para Jesus, Jesus, e o que aconteceu com Enoque? Aí ele vai explicar para nós. Que bênção. É debate para horas, né, pastor?